nós estamos trabalhando, então, o módulo 4 é o mesmo da última reunião, que foi Vença o Esgotamento. Mas hoje vamos falar especificamente sobre esgotamento espiritual. Então, se você não teve oportunidade de ouvir a primeira parte, vá no canal da Shalom no YouTube e acesse o encontro Holy Hour de 18 de julho de 2022. Olha, eu já mandei esse link hoje para muita gente, amiga minha, que não é daqui. Talvez alguém diga, para que mandar isso? Não me interessa. Eu não sei para quem vai interessar, para quem vai ser bênção. Então eu digo para Deus, Senhor, estou mandando em nome de Jesus, abençoe quem vai ouvir. Então façam isso, é uma forma tão rápida, tão simples de mandar um recado tão bom da palavra de Deus. Então, quando alguém entra em esgotamento, sem conseguir vencê-lo, aquele esgotamento que nós falamos na reunião passada, né? Esgotamento físico, emocional, acaba a energia. Quando alguém entra nesse tipo de esgotamento, em seguida acontece o esgotamento espiritual. A pessoa também não tem força para buscar Deus, para orar, para nada. Como evitar chegar nesse ponto? Vamos descobrir isso hoje. Vamos descobrir esse segredo hoje, pela graça de Deus. Esgotamento espiritual. Como poderíamos definir isso? Nós temos a definição, está lá na tela. Pode seguir, Vera, por favor. É a ausência de força espiritual para suportar os problemas e os sofrimentos. Em alguns casos, o esgotamento espiritual gera descrença, abandono da fé e da caminhada com Deus. Muita gente desiste. Gente que já foi dedicado a isso, que já creu, que já tinha uma prática espiritual na vida, de repente se entrega ao esgotamento e deixa tudo de lado e deixa até da caminhada com Deus. Lamentável, mas tem gente que faz isso. Então, vamos levantar aqui algumas causas do esgotamento espiritual. Vou destacar algumas. Primeira que a gente poderia destacar, não entender por que o sofrimento existe. Tem gente que não entende por que o sofrimento existe, por que a gente sofre. Não é comum a gente ouvir pessoas dizerem assim, como que Deus permite uma coisa dessa na vida da pessoa, na minha vida? Né? Não se conforma, acho que não podia acontecer nada dessas coisas. Outra causa, revoltar-se por causa do sofrimento que está passando, que está vivendo. Então, há pessoas que não admitem e revoltam-se contra Deus, até blasfemam por causa disso. E elas não percebem que, agindo assim, atraem ainda mais sofrimento para si, porque não tem com quem contar. Uma outra causa, falta de relacionamento íntimo com Deus. Quem não tem essa intimidade com Deus, esse relacionamento constante, diário, não tem forças para vencer o esgotamento, e aí a vida fica muito mais difícil, né? Não tem vida com Deus, não tem intimidade com Deus, não ora, não lê a palavra, não quer ouvir. E a pessoa acaba não sabendo recorrer a Deus. E ainda diz, Deus não se importa comigo. Já ouviram gente falar assim? Tem muita gente. E outra causa que eu queria destacar, a falta de vida cristã relacional. Deus nos criou para o relacionamento uns dos outros. Porque é através das pessoas que Deus nos abençoa. Então, a bênção de Deus, os milagres que a gente vive na vida, não é assim, vem bonitinho, cheio de estrelinha na nossa vida. Mas Deus faz isso através das pessoas, como a Graça compartilhou aqui, não é? Como a Glória,
compartilhou a Lucila. Então, através de pessoas do nosso relacionamento, Deus nos abençoa. Então, quem não tem essa vida cristã relacional, não tem essa bênção na sua vida. E é uma causa também do esgotamento espiritual, porque não tem escape para nada, né? O esgotamento espiritual pode ser vencido. Creiam nisso. Primeiro, se houver compreensão da razão dos sofrimentos. Nós já vamos ver sobre isso daqui a pouquinho. E também se houver um íntimo relacionamento com Deus, como já dissemos. Então, nós vamos tomar como exemplo a vida do apóstolo Paulo. Ele foi um sofredor, né? Quem conhece a vida de Paulo sabe disso. Onde ele ia, ele era maltratado, era rejeitado pelos judeus. Por quê? Antes ele era perseguidor dos cristãos, ele era caça-cristão, para matar, para prender, porque os judeus não aceitavam Jesus Cristo como o Filho de Deus. É porque veio muito simples e eles não achavam que esse era o Messias prometido. Então, eles perseguiam cristãos. E o apóstolo Paulo era perito nisso. Só que um dia ele foi visitado pela presença de Deus e ele pôde entender que realmente Jesus Cristo era o Messias enviado. Então, ele passou a ser defensor pregando o evangelho de Cristo por toda parte. Então, de perseguidor, ele passou a ser defensor. E por isso, ele foi muitas vezes açoitado, perseguido, preso, passou por todo tipo de escassez, até fome, sede, falta de abrigo. E os falsos mestres da época, eles diziam que Paulo estava passando por tudo isso porque ele não era de Deus. O que ele fazia não era de Deus. Apesar disso tudo, na vida de Paulo, Deus sempre socorreu, levantando pessoas para orar por ele, levantando pessoas para acolher, para dar suporte ao seu ministério. Lembram-se ontem na mensagem, o pastor falou bastante sobre isso, de uma das igrejas que ajudava Paulo financeiramente, a igreja de Filipos, e outras ajudas ele recebeu também. Então, vamos ver o que é o segredo de Paulo para sofrer tudo o que sofreu e não entrar em esgotamento espiritual e ainda dar graças a Deus pelo que vivia. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 4. Nós vamos ler alguns versículos a partir do 7. Aliás, esse versículo 7 me encantou. Me deu completo esclarecimento a respeito do que Paulo estava explicando aos coríntios a respeito do sofrimento. Presta bem atenção nesse versículo. Ele disse assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha, quantas vezes eu já li esse texto, quantas vezes eu já li esse versículo, achava interessante e tal, mas depois que Deus me mandou de novo, porque tem a hora certa de Deus falar com a gente em cada texto, né? E foi dessa vez que eu estava me preparando para trazer o recado para vocês. Então, eu fui entender, falei, mas por que o Paulo fez essa comparação? Ele usou, então, uma comparação de algo de muito valor com algo de pouco valor. Ou seja, o tesouro com o vaso de barro. Ele fez uma aplicação dessas duas situações, né? Então, o tesouro é algo valioso. Mas o vaso de barro, na conjuntura da vida da época, era um instrumento, um utensílio comum nas casas. Algo assim, sem valor. Como a gente tem na casa aqueles copos que a gente usa do requeijão que compra, né?
Então, diz que é um sinal, alguns brincam, né? Sinal de pobreza. Você quer saber se é rico, se é pobre? Se tiver copo de requeijão no seu armário, você é pobre. Mentira, porque se fosse pobre, não comprava nem o requeijão, né? É só uma piada. Bom, mas o vaso de barro era um utensílio comum. Não tinha valor, tinha em todas as casas. Só que, dentro do vaso de barro, que era algo que não chamava atenção, que era comum em todas as casas, alguns guardavam coisas de valor lá dentro, tesouros. E olha, essa figura aí, eu acho que de olhar para ela você entende o que o Paulo quis dizer. E eu imagino ainda até um vaso de barro com um funil mais estreito, onde só dava para passar moedinha, né? E a hora que enchia, não passava moeda nenhuma, porque estava cheia. Então, o que tinha que fazer para arrancar o tesouro de lá de dentro? Quebrar o vaso. Falei, ai, Paulo, esperto, como ele fez uma comparação tão pedagógica para a gente entender a situação que nós vivemos. Então, temos, porém, este tesouro. Que tesouro é esse? É o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra. É ter o Espírito Santo dentro de nós, que nos capacita. É termos nos entregue ao senhorio de Cristo. É esse tesouro que a gente guarda dentro de nós. E nós somos os vasos de barro, uma peça comum, de pouco valor comparado ao tesouro que temos dentro de nós. Então, quando você olha para essa figura, fica fácil de entender que para que o tesouro apareça, resplandeça, o vaso tem que ser quebrado. Então, o poder do evangelho na vida de Paulo vinha de Deus e não dele próprio. Ele era a pessoa comum como nós, porém ele era muito fiel a Deus. Então, ele estava quebrado por açoites, por prisão, por perseguição, por pobreza às vezes, mas a riqueza que ele tinha no seu interior salvava vidas com o seu testemunho. Quantas igrejas ele fundou, quanta gente ele preparou para formar novas igrejas e o evangelho ir sendo expandido. Então, nós temos de entender isso. É por isso que a gente sofre. Nós somos carnais, somos limitados. E essa vida que nós temos, de vaso de barro, é a marca do pecado que nós temos, né? O pecado não nos deixa ser perfeitos. Nós ainda não estamos no paraíso, mas tem um paraíso guardado e prometido para aqueles que forem fiéis aqui, a Deus, a Jesus. Então é isso que a gente tem que entender. Nossa, eu estou sofrendo muito, mas eu sou vaso. Isso faz parte da vida humana e Deus vai me sustentar. Eu sou vaso, mas eu tenho um tesouro dentro de mim. E esse tesouro vai me garantir. É assim que a gente tem que pensar na hora que está passando pelo sofrimento, em vez de se revoltar com ele. Aí no verso 8 e 9 ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E eu não posso deixar de lembrar do versículo do Salmo 23:1, nova versão, que nós ouvimos ontem. O Senhor é meu pastor e nada me faltará e ninguém me ameaçará. Isso não está no versículo, mas olha a conclusão que ele chegou. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, ninguém me ameaçará. Quer dizer, eu estou passando por essa luta, por essa provação, porque eu sou vaso. Mas eu não vou cair,
eu não vou ser derrotado, eu não vou entrar em esgotamento espiritual, eu não vou me afastar da fé, eu não vou deixar os caminhos do Senhor. Amém? Vasinhos quebradinhos, vocês estão entendendo o recadinho? Então tá bom. Quando você passar por essa situação que chegou ao limite de suportação, lembra dessa explicação de Paulo, do porquê sofremos. Você não está sofrendo porque Deus quer te castigar, Deus quer te judiar, Deus virou o rosto, não está se importando com você, não é nada disso. Isso é mentira de gente que não conhece a palavra, que não conhece, não tem relacionamento com Deus e fala o que vem na boca, não sabe o que está falando. Entenda que enquanto aqui vivermos, sofreremos as consequências do pecado. Porém, cremos no poder de superação das situações difíceis que enfrentamos, que Deus concede. Então, nesse momento, você pensa o seguinte: meu Deus, como eu estou sofrendo, acho que eu não vou suportar. Aí você pensa assim: já sei. Chegou a hora de mostrar o tesouro que há dentro de mim, porque eu estou quebrada. Então agora o tesouro vai aparecer. E em seguida você ora: Senhor, fortalece-me, para que os outros, aqueles que me conhecem, que me rodeiam, reconheçam o teu poder na minha vida. Amém? Você entendeu este ensino, vasinho quebradinho? Então tá bom. O tesouro que está dentro de você só aparece quando você é quebrada, porém firmada em Deus. Aleluia. Paulo então encerra o capítulo deixando bem pequeno todo o sofrimento que ele passou, que não foi pouco, nem se compara com o que a gente passa nos nossos dias. No 17, ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então ele estava tão focado na glória da eternidade prometida, que o sofrimento era assim, como uma leve e momentânea tribulação. Que coisa linda, né? A gente chegar nesse nível de firmeza de fé. Quantas vezes nós nos desesperamos antes de Deus manifestar o seu poder, dando a solução à situação. Quando a Evelyn falou aqui, eu falei: não é possível, ela leu o meu esboço e falou a mesma coisa. E depois vai dizer que eu copiei o que ela falou. Olha o que está escrito, Evelyn. Quantas vezes, e não é só para a Evelyn que eu estou falando, para vocês, nos desesperamos antes de Deus manifestar o seu poder, dando solução à situação que, depois de resolvida, nos faz pensar, até com certo constrangimento, até esse termo ela usou, copiou antes, que não foi tão difícil assim. Não é assim que você se sentiu depois? Então, para que desespero? Quem já não passou por isso que ela testemunhou aqui? De ficar apavorada, de achar que é o fim de tudo. Depois Deus resolve, a gente fica, né? Põe a viola, como é que é o termo? Põe a viola no saco e ó, sai pianinho, né? Porque, mas eu fiz um reboliço e não precisava, né? Então, o Paulo, no 18, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, ele chama a atenção para a gente, ó, não olha muito aqui para o que está ao seu redor. Isso é momentâneo, isso é circunstancial, isso é passageiro. Pensa naquilo que é eterno. Por quê? Porque se a gente só ficar pensando nisso aqui, logo o eterno chega e a gente nos preparou para o eterno por causa de um tico de vida que a gente vai viver nessa terra. Vale a pena? Não vale. Alimente-se da palavra, testemunhe sobre o amor de Deus,
Creia no cuidado dele por você e deixe o tesouro que está no seu interior aparecer quando você estiver em sofrimento. É no sofrimento que aparece o tesouro. Que é aí que a gente vai mostrar a nossa, porque mostrar firmeza em Deus, glória a Deus, aleluia, ó Deus maravilhoso, quando tudo está bem, é fácil, não é? Mas o tesouro aparece quando a gente está em luta, em dificuldade. É aí que a gente mostra que realmente estamos firmes com o Senhor. Testemunhe a sua fé em Jesus, para que através de você outros reconheçam o poder de Deus, como funciona na vida de quem crê. Amém? É esse o recado de hoje, é isso que eu desejo para o seu coração.